Olá, hoje eu quero conversar com você sobre orar antes de agir. E para isso eu quero usar o livro de 1 Crônicas, capítulo 14, versículos de 8 até 17. Não vou ler todo o texto aqui, eu sugiro que vocês leiam em casa, né, que vocês leiam aí na casa de vocês. Mas eu vou usar alguns versículos para a gente conversar um pouco sobre essa ação. Quem nos conta essa história, quem nos dá esse exemplo é Davi, o rei Davi, ungido de Deus. E depois que ele foi ungido por Deus, os filisteus, que eram um povo inimigo dos israelitas, se colocou em caminho, em direção, né, ao reinado de Davi para guerrear, para tomar o poder, para tirar o poder das mãos de Davi e assumir o povo como escravo. Entretanto, Davi, que foi ungido de Deus como rei, já tinha uma intimidade bastante grande com Deus e sempre conversava com Deus. E então no versículo 10, ali diz que Davi consultou a Deus dizendo, quando Davi ficou sabendo que os filisteus estavam indo em direção a ele, ao reino dele para guerrear, ele consultou a Deus dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu, vá, porque os entregarei nas suas mãos. E assim aconteceu. Davi foi em direção aos filisteus, não ficou esperando eles chegarem, mas foi em direção ao inimigo, e dessa forma, então, ele guerreou contra os filisteus e venceu a batalha. Mas os filisteus, não satisfeitos, não contentes, né? Mas depois de um tempo, voltaram a atacar, né? E aí, então, ali no versículo 13, seguindo o texto, os filisteus tornaram a subir e fizeram nova investida no vale, né? De novo, versículo 14, de novo, Davi consultou Deus e este lhe respondeu, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado. Então aqui nós vemos a atitude de Davi, que em duas batalhas diferentes fez a mesma coisa, consultou a Deus. E é interessante que o inimigo era o mesmo, mas a maneira como Deus usou para acabar com o inimigo foi diferente. E Davi teve a atitude não só de orar antes, né, de pedir antes, de conversar com Deus antes de atacar o inimigo, de saber o que fazer numa situação de dificuldade, mas ele também escutou a Deus. E isso sempre é muito importante nós fazermos. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de ficar pedindo, orando, suplicando, mas a gente nunca para escutar o que Deus tem para nos dizer, né? E aí, às vezes, a gente, nessa angústia de não ter resposta, acha que não está tendo a resposta de Deus, não para ouvir as orientações de Deus. Davi perguntou e esperou a resposta de Deus. Da primeira vez, Deus disse, vai e luta. Faz como tu achar que tem que fazer. Da segunda vez, Deus disse, espera, vamos usar uma outra estratégia. Tu vai aguardar o momento certo de eu te dizer que tu deves entrar na luta. Porque eu vou estar na tua frente lutando contigo, lutando por ti. Então a gente tem que ter essa sutileza de ouvir a voz de Deus nos falando, conversando conosco. Porque quando a gente fala com Deus, quando a gente fala com uma pessoa, a gente fala e espera a pessoa responder. Com Deus não é diferente. A gente fala através da oração e espera Ele nos dar a resposta. Muitas vezes, claro, as respostas não vêm na hora que a gente deseja, na hora que a gente sonha, mas as respostas vêm. As respostas não vêm da maneira como a gente quer muitas vezes, mas a resposta vem. Deus fala conosco. E aqui o Davi fez exatamente isso. Ele perguntou para Deus e Deus respondeu para ele.
e deu as orientações claras de como é que ele deveria fazer. E ele foi lá e fez. E por isso ele saiu vitorioso, porque ele seguiu a orientação de Deus, como Deus disse para ele fazer. Então a gente tem que, nisso também, aprender com Davi, que Deus sempre nos dá vitória. Ele sempre nos dá vitória. Sempre que nós pedimos por uma luta, ele vai batalhar com a gente. Ele vai estar lutando com a gente. Pode ser que muitas vezes ele deixe a gente fazer do nosso jeito, mas em outras vezes ele vai nos dizer como fazer. O fato é que, independente de como for, Deus vai nos dar vitória, quando nós nos colocarmos diante dele em oração pedindo por isso. Então é importante a gente fazer ter esse tipo de atitude, né? E muitas vezes os nossos inimigos são diferentes. Aqui no caso da história, eram os filisteus. Mas muitas vezes nós temos vários inimigos, né? Várias batalhas diferentes para lutar. O que é importante é a gente se dar conta de que, independente de qual seja a nossa batalha, de qual seja o nosso inimigo, Deus vai estar conosco, lutando conosco. E Ele vai estar nos alcançando essa vitória que a gente quer. Porque nós confiamos nele, nós não confiamos em nós, na nossa força ou na fraqueza do inimigo. Nós confiamos em Deus e Deus nos alcança isso. Então é importante a gente ter esse discernimento, esse entendimento de que Deus sempre vai nos alcançar vitória quando nós buscarmos a Ele em oração, né? E esse tipo de experiência que a gente tem com Deus, ele sempre vai fortalecer a nossa fé. Todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia são justamente para isso, para que nós busquemos a Deus em oração, busquemos a orientação dEle, que a gente haja conforme a orientação dEle, para que a gente veja o poder de Deus agindo e atuando na nossa vida, para que a gente consiga verificar, ter essa experiência de saber que Deus é por nós. E essa experiência de Deus ser por nós é que vai gerar o nosso testemunho. Isso vai fortalecer a nossa fé. Saber que Deus luta por nós, conosco. Isso vai fortalecer a nossa fé. E a nossa fé, uma vez fortalecida, também gera um testemunho para as pessoas, que muitas vezes enxergam a nossa batalha e ficam se questionando como que tu pode viver tranquilamente no meio da batalha dessa forma assim, em paz. E aí tu vai poder testemunhar e dizer, porque eu não luto sozinha, eu luto com Deus. E o meu Deus é um Deus de vida, é um Deus de vitória, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esse é o testemunho, essa é a experiência que a gente vive. Então que a gente possa, no exemplo de Davi, saber que Deus é por nós, Deus espera que nós busquemos a orientação dEle e que quando nós fazemos isso, a nossa vitória é mais do que certa. Porque quem luta por nós não é a nossa força humana e física, mas é a força de Deus. Aqui, como diz no versículo 15, Davi escutou o barulho, né, de marcha. E aí, o que estava escrito em seguida? É Deus. Quando a gente escuta o barulho de marcha, é Deus marchando na nossa frente e vencendo o nosso inimigo. Então a gente tem que ficar em paz. Isso que é paz, que excede o entendimento. Quando a gente consegue ouvir esse barulho de marcha e saber que é Deus que está marchando na nossa frente para nos alcançar a vitória. Então que a gente possa ter essa mesma atitude aqui de Davi, que era um homem que tinha o coração segundo Deus, né? Mesmo cheio de falhas e pecados, porque ele também foi um homem pecador, mas ele tinha o coração segundo Deus, e ele sabia quem era Deus, porque ele vivia essas experiências, de estar na presença de Deus, de buscar orientação, de orar para Deus, e de sempre se colocar Deus diante das dificuldades e das batalhas, e não querer lutar sozinho e sair perdedor. Então que a gente possa ter essa atitude, de saber que em Deus, quando nós buscamos a Deus, a orientação, e seguimos os passos daquilo que Ele nos orienta, nós somos mais que vencedores. Que a gente possa, esse momento de meditação, para pensar nisso. Tenho buscado a Deus em oração e ouvido a palavra dEle, ouvido a voz dEle, seguido a orientação dEle, eu tenho buscado Deus em oração e no final das contas eu faço tudo como eu acho que tem que ser feito. Que Deus nos capacite e nos dê
esse entendimento, esse discernimento e essa sabedoria de buscar Ele em oração, de estar na presença dEle e de fazer tudo conforme a vontade dEle, para que nós possamos verdadeiramente sair mais vitoriosos sempre a cada batalha. E que essa vitória sempre fortaleça a nossa fé e gere um testemunho muito forte na vida das outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.